Minha família tem uma pequena casa de férias no Colorado. Meus pais são esquiadores ávidos e esse foi o principal motivo para a compra. A casa está na família desde antes de eu nascer. Está mostrando sinais de envelhecimento de várias maneiras, mas com cerca de 40 anos, é natural que não pareça nova. Meu pai precisou fazer muita manutenção ao longo dos anos. Ainda está na família hoje, mas está realmente chegando ao fim. Meu pai fala sobre derrubá-la e construir um novo lugar, mas eu não me envolvo na decisão. Essa história aconteceu há cerca de 15 anos, quando eu tinha 8 anos e meu irmão, 11. Estávamos no Colorado durante uma nevasca. A neve estava absurda e claro que meu irmão e eu saímos para brincar. O melhor de ir para lá quando éramos crianças era o espaço enorme. A propriedade tem uma grande área aberta cercada por árvores em todas as direções. Há uma estrada sem saída que desce e leva a algumas outras propriedades quase tão grandes quanto a nossa. Era o cenário perfeito para esconde-esconde, guerra de bolas de neve ou qualquer outro tipo de jogo. Meu irmão, Josh, e eu saímos com nossas roupas de neve para jogar nosso jogo de guerra de bolas de neve, com nossas próprias regras personalizadas. Basicamente, montávamos 2 fortes. Podíamos escolher qualquer lugar para fazer nossos fortes, mas tínhamos que avisar um ao outro onde seriam. Depois, fazíamos uma grande bola de neve, que chamávamos de joia, e o objetivo era roubá-la do forte do outro e trazê-la para o nosso. Josh escolheu montar seu forte na propriedade vizinha mais próxima. Quase nunca havia carros lá. 9 em cada 10 vezes que íamos, não tinha ninguém. Então, costumávamos brincar naquela propriedade também. Construíamos pequenas paredes para simular um forte e escondíamos a grande bola de neve atrás delas. Para chegar ao forte um do outro, podíamos cortar caminho pela floresta ou seguir pela estrada até o outro lado. Depois que Josh desceu pela estrada e desapareceu, eu deveria esperar que ele apitasse para sinalizar que o jogo havia começado. Esperei por um tempo longo, mais de 5 minutos. Ele já deveria ter montado o seu forte, então tudo o que precisava fazer era voltar para lá e apitar. Quando chegou perto dos 10 minutos, comecei a pensar que talvez eu só não estivesse ouvindo o apito. Então, comecei a planejar meu caminho. Seria melhor ir pela floresta ou pela estrada? Escolhi a estrada porque, sinceramente, atravessar a floresta durante uma nevasca aos 8 anos de idade era uma ideia assustadora. Comecei a caminhar pela neve fofa e não pisada, enquanto os flocos batiam no meu rosto. Mas, com todas as camadas de roupa que minha mãe me fez vestir, eu não sentia frio. Quando me aproximei da entrada da propriedade vizinha, olhei através das árvores e não vi Josh. Como os galhos estavam sem folhas no inverno, era fácil enxergar a floresta. Então cortei caminho por entre as árvores para tentar surpreendê-lo, mas ele simplesmente não estava lá. Vi o forte dele, mas não vi sinal dele. Confirmei que ele realmente não estava por perto e decidi ir pegar a joia. Antes que eu pudesse, ouvi uma voz feminina gritando: "Com licença, você está procurando seu irmão?" Virei na direção da voz e vi uma mulher mais velha na porta da casa dos vizinhos. Respondi que estávamos jogando um jogo. Ela disse: "Seu irmão não está aqui." Fiquei muito confuso. Comecei a andar em direção à casa, subindo os degraus da frente. À medida que me aproximava, pude ver melhor o rosto da mulher. Para minha mente de 8 anos, ela parecia muito mais velha do que provavelmente era. Foi então que percebi algo assustador. Em uma das janelas do andar de cima, havia alguém olhando para mim. Por um instante pensei que fosse o Josh, mas era alguém com metade do rosto coberta.
aparentemente por um gorro preto e a parte de baixo escondida pelo parapeito da janela. Também notei outra trilha de pegadas indo até a porta da frente. Tinham que ser do Josh. A mulher estava me dando um sorriso muito estranho. Meu coração disparou e senti um frio na espinha. Ela fez um gesto para eu entrar e sair do frio. Naquele momento parei e gritei: "Josh!" Mas não houve resposta. A mulher parou de sorrir. Ela claramente não esperava que eu fizesse isso. Foi então que percebi que a outra trilha de pegadas estava sobreposta. Ou seja, se fossem do Josh, ele havia voltado pelo mesmo caminho, em direção à floresta. De repente, ouvi passos pesados dentro da casa, descendo as escadas rapidamente. Meu instinto me mandou correr. A mulher gritou algo que não conseguia entender. Olhei uma última vez para a casa e vi que o rosto na janela tinha desaparecido. Disparei de volta pela estrada, correndo sobre minhas pegadas anteriores. Foi quando ouvi o assobio do meu pai vindo do topo da colina. O assobio que ele fazia para nos chamar para jantar. Quando cheguei em casa, meu pai e Josh já estavam lá, prestes a sair para me buscar. Antes mesmo de eu tentar explicar o que aconteceu, Josh já estava contando que tinha visto pessoas dentro da casa, chamando ele para entrar. Contei que a mesma coisa tinha acontecido comigo. Meu pai pegou uma arma e foi até a casa, enquanto nós esperávamos com minha mãe. Ele demorou ainda um bom tempo para voltar. Quando voltou, disse que a porta da frente estava trancada e ninguém respondia. Então, ele foi até outra casa vizinha, onde os moradores conheciam os donos daquela casa. Eles ligaram para os proprietários. E foi aí que veio a parte mais assustadora. Os donos disseram que não estavam lá naquele fim de semana. Ninguém deveria estar naquela casa. A polícia foi chamada e meu irmão e eu tivemos que descrever a mulher para os oficiais. Depois disso, não soubemos mais nada. Segundo meu pai, os policiais entraram pela porta dos fundos, que estava destrancada, e investigaram a casa, mas não encontraram ninguém. Desde aquele dia, meus pais passaram a levar nossos pertences de valor sempre que íamos embora, com medo de um possível arrombamento. E Josh e eu nunca mais brincamos naquela propriedade. Aquele dia nos deixou marcados para sempre. Graças a Deus não entramos naquela casa. Eu esquio desde que aprendi a andar. Meus pais competiam no esqui. Na verdade, foi assim que se conheceram. Então era muito importante para eles que meus irmãos e eu aprendêssemos o mais cedo possível. Avançando cerca de 20 anos, essa história aconteceu comigo há alguns invernos, quando eu tinha 21 anos e estava no último ano da faculdade. Todo mundo sabe que o melhor esqui acessível no nordeste dos Ilhas Cessna fica em Vermont. Era para ser uma viagem como qualquer outra. Eu, Jaden, Ryland e Amir. Não consigo lembrar por nada nesse mundo qual montanha estávamos esquiando nessa viagem, pois Jaden reservou tudo e Ryland estava dirigindo. Mas lembro que era enorme, com 7 teleféricos cobrindo diferentes picos. Se eu tivesse que adivinhar, diria que era Killington. Esquiamos quase 2 dias inteiros, e mesmo assim, tenho certeza de que ainda havia trilhas que não exploramos. Era assim tão grande. No segundo dia, depois de já termos esquiado no dia anterior, tínhamos uma boa noção das trilhas que gostávamos. Então esse dia seria mais para testar nossos limites e nos desafiar. Como de costume, também estaria mentindo se dissesse que não bebemos alguns shots de Fireball para animar as coisas. A viagem estava sendo extremamente divertida. As pistas de dificuldade dupla
nunca ficavam entediantes, e correr montanha abaixo era um jogo à parte. Faltava cerca de 1 hora para os teleféricos fecharem. Estávamos todos exaustos, mas sabíamos que assim que pegássemos a estrada para casa, já sentiríamos falta da montanha. Estávamos no topo do teleférico, discutindo como terminar a viagem, quando 2 garotas, sem capacetes, se aproximaram de nós. Isso pode parecer estranho para algumas pessoas, mas eu não estaria fazendo justiça à história se deixasse esse detalhe de fora. Uma era morena e a outra loira. Ambas eram absurdamente lindas. Não digo isso de forma estranha, apenas de maneira objetiva. Eram 2 das mulheres mais bonitas que eu já vi pessoalmente. Era desconcertante. Elas se apresentaram como Taylor e Devon e começamos a conversar. Disseram que estavam entediadas porque a montanha estava cheia de pessoas mais velhas, algo que eu mesmo havia comentado com meus amigos no dia anterior. Fazia sentido que elas tivessem nos abordado. Éramos um grupo de caras jovens, provavelmente da mesma idade delas. Devon parecia ser uma esquiadora experiente, pois fazia várias perguntas técnicas para Amir sobre os esquis dele. Amir e Ryland tinham seus próprios esquis caros, enquanto Jaden e eu sempre alugávamos, o que pareceu impressionar as garotas. Taylor fez um comentário sobre nossa bebida e brincamos dizendo que o álcool desbloqueava nosso verdadeiro potencial no esqui, ou algo bobo assim. Elas acharam engraçado. Para nossa surpresa, Devon tirou uma garrafa sem rótulo e nos provocou, dizendo que éramos fracos por beber Fireball, uma bebida tão leve. Nós aceitamos o desafio e tomamos um gole da garrafa delas. Notei que Ryland já estava passando do ponto, mas isso não era surpreendente. Ele sempre bebia mais do que aguentava. Fiz questão de beber pouco, porque algo nessa situação toda me deixou desconfortável. Ainda assim, as coisas estavam indo bem. Amir estava sendo seu típico eu, exageradamente flertador, mas Taylor parecia gostar, então não me importei. Achei que iríamos apenas esquiar o restante do tempo com as garotas, o que não seria ruim. Talvez até soubessem de algo para fazer depois que as pistas fechassem. Foi então que Devon perguntou se já havíamos esquiado na trilha chamada Devil's Forest. Eu não reconheci esse nome. Nosso outro amigo, Chase, era quem normalmente memorizava o mapa da montanha, mas ele não estava conosco dessa vez. Dissemos que não conhecíamos a trilha, e elas explicaram que era uma pista entre árvores, pouco conhecida e raramente aberta. Nós adorávamos esse tipo de pista, então ficamos curiosos e dissemos que toparíamos. As garotas nos levaram até um ponto onde tivemos que tirar os esquis e subir um pequeno morro a pé. Eu percebi que estávamos em uma área isolada da montanha, já que a neve estava completamente intocada e não havia ninguém por perto. Amir e Ryland correram na frente para flertar mais com elas, enquanto Jaden e eu ficamos um pouco para trás. Jaden parecia preocupado e perguntou o que eu achava da situação. Concordamos que era estranho essa pista não ser acessível por teleférico, mas no fim, pensamos, o que 2 garotas poderiam fazer contra 4 caras grandes? Quando chegamos ao ponto de descida da trilha, as garotas nos disseram que levaria direto aos teleféricos. Devon pegou a garrafa novamente e insistiu que terminássemos o que restava. Amir e Ryland beberam sem hesitar. Quando a garrafa chegou a Jaden, ele recusou, dizendo que já estava bêbado. Nesse instante, eu juro que vi o rosto de Devon se transformar em um olhar de raiva intensa por um segundo. Mas quando pisquei, ela já estava sorrindo de novo. Ela tentou convencê-lo com um olhar sedutor, e ele acabou aceitando um gole só para calá-la. Quando a garrafa chegou até mim,
Eu apenas encostei nos lábios sem beber de verdade. Naquele momento, minha mente gritava que algo estava muito errado. Pouco depois, as garotas de repente disseram que estávamos perdendo tempo e saíram descendo a trilha. Amir e Ryland as seguiram na mesma hora. Jaden e eu hesitamos, mas não tivemos escolha a não ser seguir também. Chegando ao final da descida, percebi algo estranho. Não havia nenhum teleférico ali. Só havia floresta ao nosso redor. Perguntei às garotas onde estava o teleférico e elas disseram para não nos preocuparmos que estava logo ali. Foi então que Ryland simplesmente caiu desmaiado na neve. As garotas riram e o chamaram de fraco, mas eu vi que era algo muito mais sério. Antes que eu pudesse reagir, Amir também desmaiou. Jaden deu um passo na direção das garotas e perguntou, indignado, o que estava acontecendo. Antes que eu percebesse, ele também caiu desacordado. Meu coração disparou. Eu era o único ainda consciente. Minha cabeça começou a girar e eu tinha certeza de que seria o próximo. As garotas apenas me observavam, esperando que eu desmaiasse. Eu não podia desmaiar. Sentei na neve para tentar manter o controle. Gritei perguntando o que elas tinham nos dado. Elas não responderam. Apenas ficaram ali, frias, sem reação. Então Taylor virou-se para Devon e disse: "Ele não bebeu o suficiente." Devon xingou. Então disse que precisavam ir embora. Elas pegaram os esquis de Amir e Ryland, desencaixaram os próprios e desapareceram na floresta. Aos poucos consegui me mexer e fui atrás delas. Segui seus rastros e as vi ao longe, paradas ao lado de uma van na estrada. A porta da van se abriu e 4 caras enormes saíram. Um deles apontou para mim. Eu congelei. Eles pareciam decidir se deviam vir atrás de mim ou partir. Não esperei para descobrir. Corri de volta para meus amigos e após 1 hora, todos acordaram. Nunca soubemos quem eram aquelas garotas ou aqueles homens. A polícia nunca encontrou nada. A verdade é que aquelas pessoas eram doentias. Só posso esperar que tenham sido apenas ladrões e não algo pior. Isso pode parecer um pouco estranho, mas me escuta. Todo inverno, meus amigos Kyle, Ricky e eu temos essa pequena tradição de caminhar sobre um lago congelado em uma cidade vizinha. Não é um grande evento nem nada. Fazemos isso só por diversão. Há algo na vibe de estar lá fora, no gelo, cercado pela quietude absoluta, que parece quase sobrenatural. É apenas uma daquelas coisas simples que sempre gostamos. Chame a gente de esquisitos, mas nunca nos cansamos dessa serenidade. Se você já esteve sozinho na natureza, com o único som sendo o leve bater dos flocos de neve, sabe do que estou falando? Parece que você tem um pedaço da natureza só para você. As fotos sempre ficam incríveis também. O que é um grande bônus para alguns caras meio edgy, como nós. Isso aconteceu neste último inverno. Agora é abril, enquanto escrevo isso. Então faz cerca de 4 meses. Eu sei o que você deve estar pensando. Mas não se preocupe, nenhum de nós caiu no gelo. Essa não é uma história sobre isso. Naquela noite, estava nevando bastante, que foi o principal motivo de termos decidido ir. Tinha feito temperaturas consistentemente abaixo de 0 por algumas semanas. Então estávamos relativamente confiantes de que o lago estava completamente congelado. Eu pessoalmente prefiro o inverno ao verão em qualquer dia da semana e aposto que todos os meus amigos concordam. Há milhões de razões para isso, mas uma delas é tão simples quanto a neve em si. Primeiro, ela é simplesmente bonita, mas o que eu mais gosto é que nunca ficamos completamente no escuro. Mesmo depois do pôr do sol, o mundo não fica inteiramente escuro. A luz refletindo na neve branca mistura dia e noite,
deixando uma sensação surreal que não acontece em nenhuma outra situação. Além disso, a lua estava praticamente cheia naquela noite, o que amplificou ainda mais esse sentimento. Kyle estava dirigindo naquela noite. Ele tinha uma caminhonete que lidava bem com a neve, então jogamos pelo seguro e deixamos ele dirigir, mesmo que normalmente fosse Rick quem nos levava. O lago é cercado por uma floresta rala, então não conseguimos dirigir até a beira da água. Floresta nem é a palavra certa, é mais como um pequeno grupo de árvores espaçadas, mas ainda assim era o suficiente para impedir a passagem de um carro. Estacionamos em um lote próximo e saímos do carro. Estava um frio de rachar. Nós nos agasalhamos e caminhamos em direção ao lago. Eu não fumava na época, ainda não fumo, mas Rick e Kyle fumavam, então acenderam alguns cigarros enquanto andávamos. Acho que já passava da meia-noite, mas não posso dizer com certeza. Só lembro que não havia uma alma viva por lá. Nenhum animal, nenhuma pessoa, nada. Nenhum movimento, além de nós três. Chegamos ao lago e, como esperávamos, ele parecia completamente congelado. Estávamos rindo de alguma besteira quando Caio pegou uma pedra grande e a jogou no gelo para testar a resistência. Nem rachou. Então tomamos isso como um sinal de que poderíamos ir mais para o meio do lago. Obviamente, não fomos muito longe. Isso seria irresponsável. Mas nos afastamos uma boa distância da margem. Estávamos a uns 30 metros da borda quando algo chamou nossa atenção do outro lado do lago, perto da linha de árvores. Algo grande e escuro estava se movendo. Paramos de falar imediatamente. Paramos no meio do caminho, observando aquilo. Era grande, curvado, e se movia devagar em direção ao lago. Finalmente percebemos o que estávamos olhando. Era um urso. Rick foi o primeiro a falar. Ele sussurrou, o mais baixo que pôde. "Isso é um urso?" Eu não respondi. Meu coração já estava disparado. Se fosse um urso, a última coisa que queríamos era chamar sua atenção. Ficamos ali paralisados, nem ousando respirar muito alto. Mas então, conforme a figura se aproximava, algo parecia errado. O jeito que andava não era normal. Muito ereto, muito humano. Além disso, parecia estar arrastando alguma coisa atrás de si. Nada fazia sentido. Era uma das coisas mais bizarras que já vi. Foi então que a figura se endireitou completamente e percebemos a verdade de uma só vez. Não era um urso, era uma pessoa. Uma pessoa vestindo algum tipo de traje de urso. Kyle murmurou "Que porra é essa?" em voz baixa, e eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Sei que não parece assustador quando você lê isso, mas se você estivesse lá, teria ficado apavorado também. Tentei responder, mas as palavras não saíram. Não sei se estava mais assustado ou confuso, mas algo me dizia para ficar quieto. A figura continuou andando na direção do gelo, arrastando algo atrás de si. No começo era difícil dizer o que era. A neve borrava os detalhes, mas conforme ele se aproximava, percebi que segurava uma corda que estava presa à coisa que arrastava. Poucos momentos depois, conseguimos ver com mais clareza. Era um saco preto pequeno. Parecia um saco de lixo menor, se é que esses existem. Seja como for, foi arrepiante. Ficamos ali, sem saber o que fazer. Minha mente gritava para eu me virar e ir embora, mas meu corpo parecia paralisado. Eu não conseguia me mexer. Acho que Rick e Kyle também não estavam muito dispostos a ir embora, porque nenhum dos dois sequer se mexeu. Provavelmente eu não teria saído correndo naquele momento, mesmo que não estivesse paralisado de medo. Eu precisava saber o que aquela pessoa estava fazendo. E então, como se a situação já não fosse estranha o suficiente, o homem desabotoou o traje
e saiu de dentro dele. Ver que era apenas um homem não tornou as coisas melhores. Ele não era particularmente grande ou ameaçador, mas havia algo de profundamente perturbador nele. Ficamos observando enquanto ele se abaixava, provavelmente para pegar uma pedra, mas eu não conseguia ter certeza àquela distância. Foi então que o som começou. Ele se ajoelhou, segurando o que parecia ser uma pedra, e começou a bater repetidamente no gelo. Pode ter sido placebo, mas juro que sentia a vibração do gelo, mesmo estando tão longe. Ele estava tentando quebrá-lo, muito provavelmente para se livrar do que quer que estivesse naquele saco. Rick me cutucou no ombro, e quando me virei, vi que ele e Kyle já estavam se afastando para a margem. Sem dizer uma palavra, os segui. Tentávamos nos mover rápido, mas sem fazer barulho. Cada passo parecia ensurdecedor no silêncio, mesmo sabendo que era impossível ele nos ouvir dali. Mal tínhamos andado alguns metros quando uma voz gritou atrás de nós. Ei! Eu nem olhei para trás. Só comecei a correr, rezando para que ele não tivesse uma arma. O frio não ajudava. Depois de menos de um minuto correndo, já estava ofegante. Não sei se ele nos seguiu. Acho que não. Mas naquele momento estávamos em puro pânico. Chegamos ao carro, e nesse ponto eu já estava sem fôlego. Depois de uma pausa rápida, voltamos para o carro em silêncio, e Kyle saiu dirigindo imediatamente. Nenhum de nós sabia o que tínhamos acabado de ver. Kyle disse que provavelmente era só alguém jogando lixo ilegalmente, mas eu disse que isso era ridículo. Quem, em sã consciência, vestiria um traje de urso no meio do inverno só para despejar lixo? Sem chance. Rick disse que era definitivamente alguém se livrando de um corpo, mas eu argumentei que o saco era pequeno demais para isso. Ficamos discutindo sobre isso durante todo o caminho para casa, mas não conseguimos chegar a nenhuma explicação definitiva. Nunca tivemos uma resposta. A razão pela qual estou pensando nisso agora é porque minha mãe estava assistindo TV outro dia e apareceu uma reportagem antiga sobre uma criança desaparecida da nossa região. A linha do tempo do desaparecimento coincide muito com o que vimos naquele lago. Não estou tirando conclusões precipitadas. Sei que é um tiro no escuro e provavelmente só uma coincidência infeliz. Mas não consigo parar de pensar se as duas coisas estão de alguma forma conectadas. Quando você estiver ouvindo isso, provavelmente já teremos reportado o que vimos para a polícia.